Olha, que tal a gente fazer uma viagem no tempo? A gente vai voltar 50 anos, lá para Roma, e mergulhar nas memórias de um físico teórico para ver como a ciência, e a sociedade também, viraram de cabeça para baixo. É uma história em tanto, vamos nessa? E tudo começa como quase sempre com uma escolha. O nosso narrador aqui, ele olhou para a física e pensou: essa é a montanha mais alta para escalar. Ele achava que ia ser mais desafiador. Mal sabia ele, né? Os maiores desafios, na verdade, não estavam nas equações, mas em tudo que estava acontecendo ao redor dele. Então vamos lá. A gente está em 1966. Pensa só no Instituto de Física de Roma naquela época. Era um lugar, sabe, super rígido, cheio de hierarquia. Para um calouro, era como entrar num universo com regras muito, mas muito claras, e principalmente portas bem definidas. Lá dentro existiam basicamente dois mundos, totalmente separados. Tinha a fisicona, que era a física geral para os veteranos, a galera que entrava pela porta da frente, e tinha a fisiqueta, a física de laboratório, que era para os calouros. E eles? Bom, eles eram mandados para o porão e usavam a porta dos fundos. Era uma barreira física e social mesmo, feita para deixar todo mundo, bem, no seu devido lugar. Mas, mesmo nesse ambiente todo quadradão, apareciam uns lampejos de genialidade. E um desses vinha de um professor chamado Giorgio Salvini. Ele era, assim, menos um acadêmico todo sério e muito mais um showman. E o jeito dele de ensinar era simplesmente inesquecível. Imagina só a cena. Uma sala de aula lotada, sem microfone nenhum. Aí o professor entra, senta numa cadeira giratória, segurando dois halteres bem pesados. E aí ele dá um impulso e começa a girar. E aí, a mágica acontecia. Quando ele trazia os halteres para perto do peito, pá, ele começava a girar muito mais rápido. Quando ele esticava os braços de novo, ele freava. É exatamente o mesmo princípio, sabe, que uma patinadora no gelo usa para fazer aquelas piruetas incríveis. E o que é isso aí? É a famosa lei da conservação do momento angular em ação. O professor Salvini não só ensinou um conceito de física, ele fez com que ninguém nunca mais esquecesse. Uma demonstração daquelas valia mais que 1000 equações escritas no quadro, né? Pois é, mas aquele mundo todo certinho de portas dos fundos e hierarquias, ele estava com os dias contados. Chegou maio de 1968. E isso não foi só mais um mês no calendário. Foi um verdadeiro terremoto social que sacudiu a universidade até as fundações. Guarda bem esse número na cabeça, 300. Essa era a capacidade máxima da sala de assembleias do Instituto, um espaço que, logo, ia se mostrar pequeno demais para o que estava para acontecer. Acontece que apareceram as 600 pessoas, o dobro. A sala ficou completamente lotada. O clima era elétrico, sabe? E o resultado da votação foi óbvio, esmagador, ocupar o Instituto. De repente, a bola estava com os estudantes. E no meio daquele caos todo da ocupação, o diretor do Instituto, Giorgio Careri, estava mais preocupado, acredita, com um possível incêndio na biblioteca do segundo andar do que com a ocupação em si. A frase dele, que é uma mistura de humor e preocupação, captura perfeitamente o quão surreal era o clima daquele momento. E o resultado de tudo isso? Bom, depois que a poeira baixou, o cenário era outro, completamente diferente. Aquelas portas dos fundos, esquecidas. As barreiras entre calouros, veteranos e até os professores mais jovens sumiram. O Instituto virou um lugar vivo, um centro social e, o que é mais legal, surpreendentemente jovem. Ok, então. Agora vamos mudar um pouco o foco, porque tinha um outro desafio tão grande quanto, só que de outro tipo. A tecnologia da época. Porque olha só, se a Revolução Social foi um estouro, rápida e barulhenta, a Revolução Tecnológica ainda estava engatinhando. De um jeito que hoje em dia é até difícil de acreditar. Gente, rodar um programa de computador naquela época era uma odisseia. Cada linha de código era um furinho no cartão de papel, então um programa mais complexo eram milhares de cartões. E tinha que carregar aquela pilha toda fisicamente até o prédio do computador. E o pior, e se tivesse um errinho de digitação? Um ponto e vírgula esquecido, já era. Tinha que achar o cartão errado, refazer e começar o processo todo de novo. Agora, se prepara para o desastre. Me imagina um pesquisador carregando o trabalho de meses, talvez até anos, numa caixa com milhares de cartões, todos na ordem certinha. E aí, ele tropeça. E fim de jogo, literalmente. Tentar colocar milhares de cartões de volta na ordem exata era impossível, um quebra-cabeça sem solução. A pesquisa simplesmente foi para o lixo. Isso dá uma ideia de como o conhecimento era frágil naquela época, né? Um passo em falso e pronto. Tudo podia ir por água abaixo. E para se comunicar?
E se precisasse falar com alguém fora do país? Uma ligação internacional para os Estados Unidos custava 1.200 liras por minuto. Bom, parece só um número, né? Mas espera só para ver o que isso significava. Agora, vamos colocar isso em perspectiva. O salário de um pesquisador iniciante era mais ou menos 125 mil liras por mês. Fazendo as contas, uma ligação de pouco mais de 1h30 para discutir uma ideia com um colega nos Estados Unidos comia o salário do mês inteiro. Colaboração internacional em tempo real era basicamente um luxo impensável. Mas olha que incrível. Mesmo com todas essas dificuldades, a física teórica estava pegando fogo. E no centro de tudo, uma das maiores perguntas da época. Afinal, do que os prótons são feitos? E a resposta não era nada simples. Na verdade, existiam duas ideias, duas filosofias, competindo de forma bem radical. De um lado, tinha a teoria Bootstrap. A ideia era que nenhuma partícula era mais fundamental que a outra. Era uma espécie de democracia de partículas, onde todas eram compostas umas pelas outras. Do outro lado, o modelo de quarks dizia exatamente o contrário, que os prótons e outras partículas eram sim feitos de pecinhas ainda menores, os quarks. E a mentalidade dos físicos na época era muito curiosa. Muitos deles não acreditavam de verdade que os quarks existiam. Para eles, o modelo era só uma ferramenta matemática. Eles seguiam uma filosofia bem estranha chamada de fazão e vitela. A ideia era: você usa a vitela, que seria o modelo dos quarks, para dar gosto ao fazão, que seriam as equações. E depois que o fazão está pronto, você joga a vitela fora. Só que essa situação esquisita não podia durar para sempre, né? A física estava prestes a ter uma reviravolta. Uma descoberta que ia acabar com esse debate de uma vez por todas. E ela ficou conhecida como a Revolução de Novembro, em 1974. Foi a descoberta de uma nova partícula, a partícula Psi. Ela foi o ponto final na discussão. As propriedades dela só faziam sentido se os quarks fossem reais, de verdade. A balança pendeu de vez, o modelo de quarks venceu, e ali nascia a teoria que a gente usa até hoje. Então, fim da história, certo? A teoria da democracia de partículas estava errada, foi para a lata de lixo da ciência e pronto. Bom, será? O que será que aconteceu com a teoria Bootstrap? Pois é, e aqui vem a parte mais maluca e fascinante de tudo. A teoria Bootstrap. A ideia é que perdeu o debate, ela não morreu. Ela evoluiu de um jeito totalmente inesperado e virou a base para uma das teorias mais famosas da física atual, a teoria das cordas. Aquela vitela que era para ser jogada fora acabou virando o prato principal. Isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. 50 anos atrás, a resposta para o grande mistério da física veio de um lugar que muita gente via só como um truque matemático. Hoje, a gente tem os nossos próprios grandes mistérios, como a gravidade quântica. E a pergunta que fica é: qual das nossas ideias de hoje é a correta? Ou será que a semente da próxima grande revolução está escondida em alguma ideia que a gente acha que é só uma ferramenta? Pelo visto, o futuro da física sempre vai dar um jeito de surpreender a gente.